Tô olhando aqui para o lado para aproveitar para baixar meu Zoom de novo, que daí eu tenho. Então, vamos lá. Podemos começar, Dani? Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou a Josiane, eu trabalho com terapias, né? Não tem muito tempo, na verdade, porque até pouco tempo atrás, até 7 meses atrás, eu ainda trabalhava em comércio, a gente tinha um comércio, então há 7 meses atrás a gente vendeu e eu consegui, então, né? Antes disso, eu já estava nesse mundo, mas era assim, era paralelo, né, com o que eu fazia na época, e aí conforme né, eu fui aprendendo mais e fazendo curso e vendo a diferença que todo aquele conteúdo estava fazendo, né, na minha vida, a transformação que estava acontecendo aos poucos, né? Então, aí eu me achei, assim, de um jeito que não me via mais fazendo outra coisa a não ser estar nesse mundo de terapias, né? Tá, assim como eu consegui ter algumas mudanças na minha vida, tá proporcionando isso também para outras pessoas, né? Então, aí faz 7 meses que eu fiz a transição total e hoje eu me dedico totalmente né, aos meus clientes, a estudar, a fazer os atendimentos, né, com terapia. Então, como vocês já viram, né, o tema que eu trouxe hoje para que a gente possa meditar é a carência afetiva da concepção à vida adulta. Tá? Então, assim, ao contrário, né, do que muitas pessoas pensam, nós não nascemos como uma folha em branco. Né? A maioria das pessoas ainda pensa dessa forma, né? Que um bebezinho, ele nasce e ele vai aprender tudo. Sim, ele vai aprender muitas coisas, ele vai, né, vai desenvolver em vários aspectos da vida, mas não significa que ele veio sem nada, né? Não é um disco sem nada ali, né? Isso porque a nossa herança genética, ela não é somente, né, vai muito além das características físicas, né, de cor de cabelo, cor de olho, cor de pele, vai muito além disso, né, porque dentro do nosso DNA, em cada célula do nosso corpo, fica também registrado tudo o que os nossos pais, eles vivenciaram, né. Então, eu coloquei ali no slide, né, o óvulo, ele leva até 72 horas para maturação completa, até ele estar pronto para ser fecundado, né? Ele fica ali na maturação até 72 horas. E nesse período, tudo o que a nossa mãe, ela vivenciou, assim, de maior impacto, isso vai ficar registrado a nível celular, né? E aí vai ficar lá naquela, né, registrado no corpo da nossa mãe, inclusive naquela célula que ela está ali prontinha para ser fecundada, né? E aí ela pode ser fecundada ou não, mas tudo vai ficar ali já registrado desde então, né? Então, por isso que é muito importante, né, os pais fazerem, se tiverem essa oportunidade de estarem se programando para terem um filho, né? E claro, a gente sabe que por mais também que tem muitas histórias assim, que esse foi o meu caso, por exemplo, né? Quando eu tive o meu último filhinho, agora ele já está com 9 anos, mas a gente queria sim ele foi muito desejado, mas quando eu engravidei de fato, foi um susto assim, né? Que a gente levou, ai meu Deus, né? Então, tudo isso acaba influenciando também, né? Isso após o nascimento desse bebê, né? Então, todo o contexto que está inserido ali, ele vai acabar influenciando positivamente, né? Ou negativamente também, né? A pré-concepção ali. Então, ainda na pré-concepção, né?
se essa criança ela for gerada, né, com raiva, com ódio, com amargura, com ressentimentos, né, todos esses sentimentos que está permeando a mãe ali naquele momento, né, ele vai acabar ficando registrado também, né? Assim como do pai também, né? Apesar de que o homem, o sêmen do homem, ele está sempre se renovando, mas enquanto ele está ali e está nesse processo ainda até acontecer a fecundação, igualmente, se o pai passou por algo assim nesse período, né, também vai ficar ali a nível celular registrado, né? E ainda, né, mesmo após, então, quando a criança já está, né, foi fecundada, está sendo gerada ali, e tudo que a mãe está vivendo, tudo que ela está sentindo naquele momento da gestação ali, ele fica, esses sentimentos, né, se a mãe, ela sente alegria, se ela sente tristeza, se ela, todos aqueles sentimentos, né, raiva, preocupação, tudo isso influencia também na, né, já vou falar na vida adulta, né, porque isso não é algo que sai, né. Pode passar o próximo slide. E aí, como eu estava falando ali sobre os afetos intrauterinos, né, eu coloquei ali, ó, mamãe mais bebê igual a 1. O que significa isso? Né? É o que eu estava falando antes, que tudo que a mãe ela vivencia, o bebê é como se fosse um órgão, né? Como se fosse um órgão fazendo, como se estivesse fazendo parte de nós ali, como se fosse um órgão e não como uma pessoa. Então, por isso que é tudo em conjunto, tudo que a mãe passa, tudo que ela sente, o bebê ele vai sentir igualmente. E como que ele sente isso? Através das sinapses neurais, né? O pensamento que vai gerar um sentimento, e aquele sentimento ali, ele dá uma reação química no corpo da mãe, e aí através da corrente sanguínea, né? Que vai percorrer todo o corpo e inclusive vai lá para a placenta, né? Através do cordão umbilical, e esse bebê acaba absorvendo também aqueles sentimentos. É dessa forma que está tudo conectado, interligado, é dessa forma que o bebê sente o que a mãe está sentindo. Um fato é que o bebê, ele não sabe que existe um mundo aqui fora, ele não sabe que tem uma mãe, que tem um pai, ele não sabe nada disso, né? Eles não têm pensamentos ainda, nada, não está formado ainda o cérebro, mas mesmo que formado, o pensamento ele vem bem depois, né? Então, e aí, toda essa percepção que a mãe sente ali, e vamos supor que a mãe ela está passando por um período muito preocupante, o pai perde o emprego, ou ela tem essa preocupação de, não, será que eu vou dar conta de cuidar dessa criança? Será que eu vou ser uma boa mãe? Né? Pode ser qualquer tipo de preocupação. A reação que vai acontecer lá na placenta, né? A placenta, ela é em volta de sangue, né? O sangue faz com que fique quentinho, com que fique gostoso a placenta, para que o bebê fique bem confortável e bem aconchegante. Só que quando acontece esses sentimentos e chega essas sinapses negativas até a placenta, então essa placenta ela vai ficar mais rígida, ela vai ficar enrijecida, e a leitura que esse bebê faz, a percepção desse bebê, né, como eu falei, ele não sabe que existe um mundo aqui fora. O mundo dele é a placenta, o mundinho dele é só aquilo ali que ele conhece, né? Então, conforme a placenta está, ele vai se sentir bem ou não. Né? E nesse momento que a mãe está nesse turbilhão de muitos movimentos, muitas coisas acontecendo, né? A placenta ela vai ficar mais rígida,
né? Por quê? Porque vai ter uma diminuição de sangue nessa placenta e ela vai ficar um pouco mais rígida. E a placenta um pouco mais rígida, o bebê ele já não fica mais confortável, ele sente que não está mais gostosinho como estava antes. E aí pode até estar formando o primeiro trauma, né? Que como o mundo dele, né? Como eu falei, o mundo do bebê é a placenta ali, o útero ali onde ele está. Então, se o mundo dele está ruim, é como se o mundo dele estivesse rejeitando ele, como se ele não fosse bem-vindo ali nesse mundo, né? E aí ele fica, a tendência desse bebê é ficar mais quietinho, mais paradinho quando acontece, né? Esse tipo de acontecimento, né? Quando ele vivencia isso, né? Junto com a mãe. E os afetos pele fetal é quando é todo aquele carinho, aquela dedicação, assim, quando o pai chega, conversa, quando a mãe conversa, quando uma amiga sua vem e conversa, né, com a barriga ali, com o bebê lá dentro e tal, faz carinho, tudo isso o bebê, ele sente toda essa afetividade, né, até os 3 meses é de suma importância, né, que a mãe se cuide muito bem, porque o bebê, ele está, assim, ainda em fase de formação. Após isso, até nível de conhecimento, né? Não sei se vocês sabem ou não, mas a partir dos 4 meses de gestação, o bebê, ele consegue ouvir, né? Ele ouve um som, assim, como se fosse... Como se a gente falasse embaixo d'água, um barulho assim, meio, sabe? Meio... Mais ou menos isso que eles conseguem ouvir, né? Não é nítido, né? Mas eles conseguem identificar. Após, né, quando nasce, eles sabem identificar a voz do papai, a voz da mamãe, a voz da vovó, do tio, né? Porque isso, a Cláudia falou ali, através da vibração, né? Emite, né, essas vibrações ali dentro, porque está na água, né? Ele é aquático nesse momento. Pode passar o próximo. Sim, música, alguém falou ali sobre a música, é bem legal também, eu fiz isso bastante quando o Léo eu estava gestante dele, e aí a mesma musiquinha a gente colocava depois, é muito interessante, muito gostoso, faz muito bem, eles se sentem acolhidos, porque é familiar para eles já se acostumaram, né, a ouvir, então é gostoso, principalmente nos dias assim, com que eles estão um pouco mais agitados, né, coloca aquela musiquinha que eles estavam acostumados a ouvir lá dentro da barriguinha, né, eu chamo de toquinha, lá dentro da toquinha, então aí eles ficam bem, se sentem acolhidos, né, amados. Então, quero compartilhar com vocês também, Freud, ele falou sobre uma teoria de que a criança, ela só se apega à mãe por uma necessidade fisiológica, né? Que seria o quê? Seria essa necessidade de alimentação, de cuidado, né? E Harry, ele decidiu testar para ver se essa teoria realmente era válida ou não, né? Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar sobre o projeto da Mães de Arame. Então, ele desenvolveu em laboratório, né? Aí, como vocês podem ver nessa fotinha, eu coloquei uma fotinha para vocês. Como que era o projeto que ele desenvolveu? Ele fez, como vocês podem ver ali, ele fez duas, como se fosse uma suposta mamãe macaca, né? Ele fez de arame, e aí uma ele deixou só no arame, mas ele colocou a comidinha, colocava ali, né? Ali a gente vê que tem uma mamadeira, aonde o filhotinho pode se alimentar, e a outra mamãe, o outro protótipo, né, da mamãe ali, ele colocou então um tecido, deixou mais acolchoado, mais fofinho, mais agradável para esse filhotinho. Então, para ver se realmente ele ia ficar só aonde ele podia se alimentar, ou ele queria, né, ele ia ficar, aonde ele ia preferir ficar, né, qual das duas. Então, a foto tá bem nítida, né? Se vocês quiserem dar uma pesquisadinha até na internet, só digitar lá Mães de Arame, tem outras fotos também, que podem estar mostrando. Tem uma que
O macaquinho, assim, ele tá bem encolhidinho, assim, nessa que ela tá com um tecido, né, que tá bem acolchoadinho, ele tá bem acolhido, assim, nela, bem pertinho. Então, aí, a gente vê que não é verdade, né, essa teoria de Freud. Por quê? Porque nós somos seres relacionais, né? E nós precisamos desse contato físico. Não é só o alimento. Nós precisamos desse contato físico com a nossa mãe, né? Pode passar, Dani, próxima. Então, essa aqui, esse slide. Então, na fase de amamentação, é uma fase que ela é muito importante. Ela vai influenciar demais, assim como durante a gestação, a fase de amamentação, que é aquela conexão, o bebê vai desenvolver uma maior conexão, uma maior afetividade agora com essa mãe fora, né, do lado de fora. E aí eu coloquei uma foto aí para vocês darem uma olhada também do lado, uma mãe que está amamentando o filho e ela está com o celular na mão, né? Qual bebê será que está mais aconchegado? Qual bebê será que está mais feliz, né? Porque esse momento, assim, ó, da amamentação, a criança, ela não está apenas se nutrindo do leite, propriamente dito, né? Mas ele está se nutrindo também de todo o amor, de toda a afetividade, de carinho, né? Que é transmitido ali para, né, o bebê, né? Na foto a gente vê ali o bebezinho olhando para a mamãe olhando para ele. Então, olha a conexão que tem ali entre os dois, a sintonia que tem ali entre essa mãe e esse bebê, né? Diferente da figura 2, né? Que não existe isso, né? Ele simplesmente está enchendo a barriguinha, mas não existe essa conexão, né? Isso dá um prejuízo bem grande aí futuramente, né? Porque é como se ele só estivesse ali, né? A mãe, ela não está de fato presente naquele momento ali, né? E aí vocês até podem pensar, mas e a criança que toma mamadeira, né? Aí eu digo assim, ó, de igual forma, porque vamos supor, vamos utilizar essa foto onde o bebê está mamando e a mãe está olhando. Se não fosse o peito ali na boquinha dele, e sim uma mamadeira, mas a mãe estivesse com o mesmo olhar, a mesma afetividade, o mesmo carinho, o mesmo amor, não faria diferença. O objeto que estaria na boquinha do bebê, né? Claro que a gente não vai entrar em pormenores aqui, né? Claro que existe sim uma diferença entre mamar no peito e mamar na mamadeira, mas não é esse o assunto que a gente está focando aqui, né? Mas aqui a comparação, né, o ressalte se for na mamadeira, mas o bebê está ali, está sendo acolhido, e há essa conexão ali com essa criança, então, de igual forma, ele está recebendo também esse amor e essa afetividade, né? E eu acho até que, eu não sei vocês, mas me chega assim, dá uma agonia quando eu vejo alguém dando de mamar assim, que ela não se retira, não respeita esse momento. E acaba ali, fica falando, em várias pessoas falando, e ela não está nem prestando muita atenção no que está acontecendo ali com o bebê, e fica apenas, né, fazendo qualquer outra coisa. Podia estar assistindo um filme, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas menos está olhando ali para quem deveria estar recebendo toda a atenção da mãe nesse momento, né? Pode passar, próximo slide. Então, se nós passamos, né, toda a nossa infância nessa dinâmica, nós tendemos, então, levar essa falta ou essa carência para nossa vida adulta, né? Quando nós não existe essa conexão ali, eu coloquei uma foto de um bebezinho, mas
conforme a criança vai crescendo, sempre tem que ter essa conexão, essa afetividade, esse contato de olho no olho, sabe? Então, seja na brincadeira, seja dando um alimentozinho na boquinha da criança quando ela está maior, é muito importante que tenha esse olho no olho, o aqui, o agora, que só eu inteiramente para essa criança, né? E quando isso falta, quando nós não recebemos isso na nossa infância, principalmente no primeiro setênio, né? Quando isso falta, a gente tende a levar, né? Aí com essa falta, esse sentimento de carência, esse sentimento de que faltou alguma coisa, que no caso foi aquele cuidado, aquela atenção, né? E quando eu digo assim de cuidado, não quero dizer que não estou só falando em casos extremos de que realmente a criança ela é negligenciada, em casos em que a criança ela é até muitas vezes maltratada, né? Não só nisso, mas às vezes é só um descuido mesmo. Eu não sei vocês, mas eu já presenciei vários casos assim, e que eu sei que ela ama o filho, cuida, quis muito esse filho, mas não dá aquela atenção, né? Mas aqui a gente não está para julgar nem nada, né? Só estamos falando os fatos, porque cada pessoa tem a sua história, né? E eu não consigo dar aquilo que eu não tenho, né? Mas ok, vamos continuar. Então, mas o fato é que quando eu vou para a vida adulta com esse sentimento de falta, é bem provável, né, que a gente acabe desenvolvendo baixa autoestima, né, porque eu não tive atenção, como se eu não tivesse valor, né, ansiedade, que a ansiedade é o excesso do futuro, né, depressão, que é o contrário, é o excesso do passado, crenças, né, de não merecimento, que eu acho que eu não sou importante, que nunca ninguém me dá aquele devido valor, aquele devida atenção, então eu acho que eu não mereço atenção, eu acho que eu não mereço amor, eu acho que eu não mereço carinho. Isso tudo, gente, é a nível inconsciente, né? E não é nada que foi premeditado, apenas acontece dessa forma, né? E a probabilidade também dessas pessoas se relacionarem, desenvolver, né, relacionamentos tóxicos é muito maior. Por quê? Porque ela aceita aquilo que chegou, eu tô aceitando. Por quê? Porque melhor que eu aceite essa determinada situação do que eu não ter nada, do que eu ficar sozinha. Então, eu aceito aquilo que estão me oferecendo, né? E ela não consegue se posicionar e tomar uma decisão de observar que isso, né, às vezes a gente se depara com alguma situação, nossa, mas como que essa mulher consegue, ou como que esse homem consegue ficar numa relação dessa, né? E aí tanto faz, pode ser um relacionamento amoroso, como pode ser também um relacionamento entre amigos, né? Pode ser amizade, e né, às vezes a pessoa é depreciada e ela continua naquela amizade sincera, mas por quê? Né, um dos fatores é esse, né? A falta de cuidado, de carinho, né? Porque aí ela cresceu dessa forma, né? Como eu falei, ela, principalmente, isso acontece até os 7 anos de idade. Tudo que a criança, ela vivencia no primeiro setênio, a probabilidade de estar repetindo daí esses ciclos, eles acabam apenas repetindo ao longo da vida, porque aquilo que foi registrado é daquela forma com que ela foi ensinada a viver, né? Então, se o ambiente dessa pessoa não mudar, se ela não perceber que tem algo de errado e que ela pode sim viver de forma diferente, ela vai continuar andando em círculos, né? Com pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas ela vai sempre vivenciar baixa estima, pessoas que não dão o devido valor que ela realmente tem. Ela vai sempre estar repetindo, repetindo, repetindo.
Próximo slide, Dani. Mas assim, aí, mas qual que é, né? Eu trouxe vários questionamentos, vários problemas, assim, eu joguei o problema na mesa, né? Mas qual que é a solução para isso tudo, né? Como resolver, né? Uma situação dessa, onde eu cresci dessa forma, eu aprendi dessa forma. Primeiro passo é eu reconhecer, né? Esse é o primeiro grande passo que a gente dá, é eu reconhecer que tem algo de errado e que sim, eu posso viver de forma diferente. E eu compreender e eu entender que hoje eu sou um adulto, que quando eu era criança era dessa forma, mas hoje eu me tornei um adulto. E os adultos, eles têm que se responsabilizar, né? Desenvolver a autorresponsabilidade por si mesmo, né? E agora eu vou atrás daquilo que eu acredito que faltou para mim, né? Porque também, muitas vezes, muitas vezes existiu um pai, existiu uma mãe, existiu amor e existiu cuidado. Só que cada pessoa, ela entende uma forma de amar diferente, né? Então, se eu vejo que me faltou amor, se eu vejo que me faltou cuidado, então eu vou ter esses sentimentos, mas não quer dizer, muitas vezes, né, falando de uma forma geral, que a gente sabe que tem sim as exceções, mas falando de uma forma geral, a gente sabe que, na maioria dos casos, existe sim amor, né? Mas para muitos pais, por exemplo, amar o seu filho é não deixar faltar comida dentro de casa. Amar o seu filho é poder dar uma casa confortável, quentinha, para que ele possa estar. Amar o filho é, sei lá, dar roupas boas, dar um bom estudo, né? Mas aos olhos desse filho, que ele acha e que ele fica com aquele sentimento, né? Porque a vida acontece da forma que eu enxergo a vida, né? Como eu enxergo. Então, aí como eu enxergar é aquilo que eu vou estar desenvolvendo esses sentimentos dentro de mim, é isso que vai ficar registrado dentro de mim, né? Exceto traumas, outras coisas também que também vão acabar fazendo parte aí, né? Próximo slide, Dani. Então, se agora eu sei que eu sou um adulto e que eu cuido de mim, que eu me protejo, que eu sei cuidar de mim agora, então eu tenho que o quê? Eu me amo, eu vou me acolher e sim, eu mereço todo amor, eu mereço todo cuidado, eu mereço todo acolhimento, eu mereço todo afeto, né? E aí é eu como adulto, eu no papel de adulto agora, entender tudo o que aconteceu, não julgar o que aconteceu, não julgar os meus pais pelo que aconteceu, porque como eu falei anteriormente, ninguém dá aquilo que não tem, e a gente tem que olhar com amor e com empatia também para os nossos pais, né? Porque quem sabe, será que eles também tiveram isso? Aquilo que a gente está exigindo deles, será que eles tiveram? Né? Refletir um pouquinho sobre isso também. Então,